Gente, mais divertido do que a Olimpíada, só mesmo essa sinuca de bico em que o Maduro meteu o Lula. Vocês viram hoje essa entrevista do Aloysio Nunes na CNN, o nosso ex-chanceler? Cara, foi demais. Eu vou brincar um pouco com vocês aqui para fazer algumas das perguntas e comentários que os entrevistadores dele deixaram de fazer. Chanceler, gostaria de começar a nossa conversa falando sobre o posicionamento do governo brasileiro. O governo brasileiro pediu mais transparência ao processo, não reconheceu ainda a vitória, por exemplo, de Nicolás Maduro. Como o senhor viu essa nota? Considerou o tom acertado? O governo brasileiro vem mudando aos poucos sua visão em relação ao que acontece na Venezuela. Que um momento importante foi quando o governo brasileiro acompanhou e apoiou os acordos de Barbados, que foram acordos entre representantes da oposição e representantes do governo, que tinham como objetivo recolocar colocar o processo eleitoral venezuelano no rumo da normalidade, ou seja, no rumo da lealdade, da competição limpa, da liberdade de expressão, todos os atributos que garantem uma eleição representativa da soberania popular. E a eleição brasileira, cara pálida, foi leal? Teve uma competição limpa? Teve liberdade de expressão durante a campanha? Tem liberdade de expressão hoje? É uma nota que, na minha opinião, é prudente na sua forma, mas, na minha opinião, essas eleições já foram fraudadas há muito tempo. Não foi ontem, não, ou anteontem. Essas eleições começaram a ser fraudadas quando o governo venezuelano, logo depois dos compromissos que assumiu em Barbados, começou a trabalhar, a fazer pressão e pressão violenta contra a oposição, né? Especialmente ao inabilitar a principal liderança da oposição, que é a Maria Corina Machado. Mas Aloysio, velho, não teve pressão violenta contra a oposição na eleição do Brasil? Qual é a diferença entre a inabilitação da Maria Corina e a inabilitação do Bolsonaro por falar com diplomatas? Foram inúmeros os vexames a que o governo venezuelano submeteu à oposição. Nós tivemos agora problema na internet. Ouvi a nossa repórter, a Luciana, pela internet. A internet da Venezuela funciona muito mal. Nós temos metade da população, pelo menos, que não tem acesso à internet. As pessoas se informam pela televisão. Ora, a oposição não tem acesso à televisão, não é? Então, o processo foi todo ele viciado. E o Conselho Nacional Eleitoral é um puxadinho do governo Maduro. Não tem nenhuma independência. E os vexames a que foi submetido o governo Bolsonaro, cara? Em pleno poder, em pleno exercício do poder. E o Alexandre de Moraes, que por cima e também por baixo do pano, como ficou demonstrado lá nos Twitter Papers, né? Ele não tirou todas as vozes expressivas da oposição da internet? Não chegou a censurar até canais de televisão aberta? E esse patético TSE, o Tribunal da Democracia, pililililim, e a sua urna, cujo santo nome não pode ser levantado em vão, não é um puxadinho do governo Lula? Quem seria independente ali? Aquele cara dos tapinha na bochecha? O da missão dada, missão cumprida? O da degola de opositores? Ou o do nós derrotamos o bolsonarismo? Mas não foi ontem só, isso já vem de bastante tempo, né? Então, eu acho que o governo brasileiro está diante de uma situação em que não é mais possível deixar de condenar a situação política na Venezuela, a falta de democracia na Venezuela. Não é mais possível. É uma linha vermelha que foi ultrapassada, o Maduro foi se aproximando da linha vermelha e na eleição ultrapassou a linha vermelha na medida em que não divulga os dados das sessões eleitorais. O Lula é um democrata, tem uma história de luta pela democracia. O PT é um grande partido democrático,
Mas é um paladino da democracia que tem uma nítida opção preferencial pelos governos antidemocráticos, né? É Venezuela, é Cuba, é China, é Rússia, e vai daí para baixo, né? Bastou dar um chute na democracia que vira o melhor amigo do Lula. Eu creio que está de acordo com a natureza do governo dele e da história do PT, a história do Lula, especialmente, dizer, olha, chega, basta, daqui vocês não podem prosseguir. Isso significa romper relações diplomáticas com a Venezuela? Não, não significa. Eu falo pela minha experiência. Nós tivemos, quando eu era chanceler, a Venezuela, o governo do Maduro, desrespeitou o resultado de uma eleição parlamentar na qual ele havia sido derrotado pela oposição e convocou uma Assembleia Constituinte para sufocar a legislatura ordinária. Bem, nós, os países do Mercosul, inclusive o Uruguai, que era um partido que era dirigido por um partido de esquerda, suspendemos a Venezuela do Mercosul, né? E levamos a questão da Venezuela à OEA sob a alegação e sobre o argumento de que a Venezuela havia descumprido a cláusula democrática da OEA. Tá certíssimo, doutor Aloysio. Mas por que então o Lula teve de esperar até hoje para começar a desconfiar que o governo Maduro não era democrático? Por que ele nunca desconfiou que o problema lá não era, como ele dizia e repetia, de excesso de democracia? O que seria necessário para que o Lula deixasse de ser considerado um democrata de quatro costados? É perfeitamente possível ser crítico de uma situação de afronta à democracia, no momento que a democracia é ameaçada, inclusive no Brasil, né, sem que nós rompamos relações diplomáticas com esse país. O senhor acha que cabe, neste momento, um posicionamento do presidente da República? É inevitável. O presidente Lula é um grande líder é um grande líder mundial, né? Então, é o maior líder progressista do mundo. E é um democrata de quatro costados. Ele não tem como simplesmente ignorar o que aconteceu. Gente, vocês prestaram atenção lá no repórterzinho de presépio, que fica assim o tempo todo? Cara, esse é inevitável do doutor Aloysio é a perfeita tradução da situação. Não se trata de uma vitória da democracia nem do povo venezuelano. É um revés diante do qual a esquerda antidemocrática não tem mais o que fazer. E é exatamente aí que mora o perigo. O que é que vai fazer com tudo que ele sabe sobre o PT um Nicolás Maduro atirado aos leões? Ou se um governo democrático entrar lá e expuser todos os rolos que as Odebrecht e os Joesley da vida fizeram com a ajuda da Venezuela? Onde vai parar aquela montanha de dinheiro que o Maduro ajudou a lavar com os Wesleys da vida? Cara, jogo duro, sinuca de bico. E a Venezuela, o governo Maduro é um fator de desestabilização, é um fator de preocupação geopolítica do Brasil. Nós temos ali a presença muito forte de potências extra-regionais, a Rússia, a China, o Irã. Então é um fator de preocupação que o Brasil é realmente um país em que o Brasil tem que olhar, ao que o Brasil tem que olhar com muito cuidado e não pode agir de uma maneira afoita. Quer dizer, gente, todos os novos patrões do Brasil estão lá na Venezuela. As linhas telefônicas circunplanetárias aí devem estar todas entupidas e fervendo, né? O que o Lula disser ou deixar de dizer, com certeza vai refletir os novos mestres da voz dele de hoje. O nosso comércio bilateral deixou de piorar, digamos assim, a partir desse momento. E a partir também do ingresso da expansão do comércio da Venezuela com a China e com a Rússia. Pois é. Todo o esquema de sustentação da gastança do Lula ameaçado de ir pelo ralo.
Agora, não há dúvida que o isolamento do Nicolás Maduro, né, vai se agravar, já se agravou, na medida em que ele reage da forma como reagiu em relação a países que manifestaram preocupações, que são preocupações que o mundo inteiro tem em relação à rigidez, digamos assim, no processo eleitoral venezuelano. Ele está ficando mais confiante em si mesmo, talvez pela presença ali dos chineses, russos, ele esteja mais confiante em si mesmo, né? E o Lula, cara, também não estava ficando mais confiante em si mesmo pelo mesmo motivo? Uma China para segurar as pontas ali, segurando as costas dele? Ele não estaria mesmo chorando pela rigidez do processo eleitoral, né? Ou ele está tentando salvar o sonho dele de barão da América do Sul achinesada? Enfim, é isso aí, gente. Essa nossa esquerda é uma pândega, né? Nada do que vale para ela vale para os outros e vice-versa. E isso inclui até gente do calibre do Aloysio Nunes.